Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade depois de algum tempo sobre a carta de São João da Bíblia. Então, se você caiu aqui por acaso, sou Frei Edson Matias, sou frade capuchinho e vez ou outra apareço aqui para a gente conversar sobre Bíblia, sobre espiritualidade e mística, espiritualidade franciscana e também alguns momentos de reflexão, meditação a partir da palavra de Deus e também dos grandes místicos. Mas agora vamos conversar um pouco então sobre o capítulo 3 da Carta de São João. Então, se você tem aí o costume muito bem de ler a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, né? Então, pode tirar aqui mais reflexões para você poder meditar aí. Vamos fazer assim? Então, nós estamos aí nesse segmento de ler tranquilamente a primeira carta de João, para que a gente possa aprofundar. Bom, no último vídeo nós falávamos sobre o segundo capítulo. Nós estamos agora no terceiro capítulo. Você pode usar a sua Bíblia que você tiver na sua casa, tá? Tranquilamente. Temos aí boas traduções católicas, tem algumas traduções também evangélicas que podem ser aí usadas. Mas vamos lá então ler e conversar um pouco sobre o capítulo 3 da primeira carta de São João. Bom, o que vai dizer esse capítulo 3? Vai dizer assim, né? Vai continuar falando sobre se viver como filho de Deus e praticar a justiça. Veja que mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por causa disso, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. O mundo aqui, lembrando de São João, não está querendo desprezar esse mundo físico, a nossa vida aqui, a nossa caminhada neste mundo, tá? Não é isto, né? Ele quer falar deste mundo com Deus. Esse mundo não reconhece, é esse mundo que prefere aí as imagens, o poder, né, a ganância, a fama, essas coisas. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós já somos filhos de Deus, né? Fomos criados e pela encarnação, Deus abre um novo caminho, agora por excelência, uma nova e definitiva aliança. Então ainda não se manifestou plenamente. Vemos como que assim penumbra, né? Ainda não vemos claramente, temos altos e baixos. Mas seremos em Cristo. Ele ressuscitou primeiro, por primeiro, dentre uma multidão de irmãos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a ele, porque nós o veremos assim como ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança se purifica, como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade. O pecado é a iniquidade. Então aqui a gente tem que pensar assim, pecado em alguns sentidos. Porque às vezes, assim, no dia a dia a gente fala pecado, essa palavra já, né? Principalmente aqueles que ainda estão assim se estão na decisão, se vão tornar cristãos ou se realmente vão assumir. Então, às vezes, resume pecado simplesmente, porque eu cometi o excesso na comida, né? Porque exagerei na vida afetivo sexual. Aí só fico pensando nessas coisas, né? Não, o pecado por excelência, primeiramente, o pecado é não estar com Deus, porque Deus nos destinou para a plenitude. E quando nós não optamos para a plenitude, aí andamos em pecado. E a situação é surgir cada vez mais adoecimentos. Aqui esse adoecimento, todos os níveis, se estiverem pensando, tá? Uma pessoa que não vive bem a sua vida afetiva, ele vai ter problema, né? Mesmo que seja um pagão, ele vai ter um pagão no sentido de um ateu, aliás, né? Que não tem fé. Então, mesmo assim, se ele não vive bem o seu afeto, ele vai ter dificuldades psicológicas, né, sociais, ou seja, essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem que a gente pode aplicar a qualquer pessoa humana, tendo fé, participando numa fé ou não, né? Mas a consequência, quando nós não vivemos bem, estou dando o exemplo do afeto, né? Vai ter consequência.
Também quando não vivemos bem, né, das nossas responsabilidades, vivemos mais ou menos na preguiça, ou como diz as palavras novas, procrastinação, né, palavra bem interessante, nós nos adoecemos como pessoa, porque não desenvolvemos as nossas potencialidades. E aí vem as consequências naturais, falta de sentido, vazio existencial, né, crise de sentido, é, tédio com frequência, né? E nós estamos falando de uma situação mesmo sem fé. Com fé, aí nós vamos entender algo, tudo isso que eu falei, e também mais profundamente, que é a vida íntima com Deus, essa intimidade com Deus, a vida espiritual, que vai dar sentido a todas essas coisas que eu falei, um sentido mais profundo. Então, todo aquele que não faz essas coisas para o seu desenvolvimento, ele peca, né? Porque esse não é o plano de Deus para nós. No entanto, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar o pecado. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém os engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Jesus é justo. Então não é simplesmente aderir a doutrinas, a ritos e normas. Às vezes tem pessoas que pensam, vou ser católico, vou seguir tudo certinho, bonitinho, né? E aí não pratica justiça, não pratica caridade. Aí você pergunta que religião é essa, que fé é esta, né? Uma fé sem obra é fé morta, é só ideologia, é só argumento para usar daquela religião para o benefício pessoal. Sim, Então, prática, vida de fé sem prática, prática vazia, né? Que não, só de ritos. João está alertando, né? Olha, não tem obras. Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Deus o ama profundamente, ele percebe esse amor e sabe que não pode ir contra si mesmo, odiar a si mesmo, porque Deus o ama, nem odiar o outro, porque o outro também é amado por Deus. É assim que se manifesta quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Acho que a gente às vezes está faltando um parafuso, né? Na nossa sociedade, às vezes tem práticas religiosas mesmo, né? Às vezes pertencemos a grupos, movimentos dentro da igreja e achamos que podemos julgar os outros, né? E esse falta um parafuso na cabeça. A gente precisa discernir, precisamos tratar todos com respeito, mesmo aqueles que não vivem retamente. Retamente, o que eu estou querendo dizer retamente? Que não perceberam que estão fazendo mal para si próprio, e para o outro, e para a sociedade. Precisamos tratar essas pessoas bem. Em que sentido? Ser bobo perante, por exemplo, alguém que é injusto, que maltrata funcionário, que maltrata os familiares? Não, a gente vai ter que respeitar no sentido, não do seu comportamento, mas no sentido assim que deixar a porta aberta. Se a gente age com julgamento imediatamente, essa pessoa vai se fechar, vai ficar pior. Eu estou falando de pessoas normais, agora os sociopatas, né? Toda a sociopatia que existe, aí não, né? Aí realmente não tem jeito, aí é só a questão da justiça humana mesmo, da prisão, essas coisas mesmo. É lógico, tem que tratar como ser humano, mas tem que pagar pelos seus erros, né? Então, todo aquele que nasceu de Deus não peca. É assim que se manifesta quem são os filhos de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça, que não ama seu irmão, não é de Deus. Quem não ama seu irmão. Todos nós somos filhos de Deus. E nós realmente o somos. Todos são criados, homem e mulher, todos são filhos de Deus. Alguns doentes, alguns que pecam e ficam no pecado. Então vamos amar, não vamos amá-lo, então vamos bater neles, já que eles estão em pecado. Não é nada disso, né? Não é nada disso. É justamente encontrar os caminhos possíveis, né? Para aqueles que têm condição de mudança. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
Não façam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E não fiquem espantados, irmãos. Se o mundo odeia vocês, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. Tem algumas pessoas que ficam muito preocupadas, mas eu não gosto de fulano. Mas não tem um parente meu que, nossa, não suporto, não dou conta. Gente, tem algumas personalidades, ou a gente vê situações que realmente vai ser difícil pra gente. Mas o que seria amar essas pessoas, né? Não fazer mal a elas, né? Não sair falando mal delas por aí, porque isso seria um mal a mais, né? E se ela vier a ter necessidade, a gente auxiliar de alimento, né? Se está doente, algo assim, né? Praticar a caridade, mesmo que de repente a gente não ali naquele momento, eu estou falando de momento, a gente não, momento ou de tempos, né? A gente não simpatize, né? As nossas personalidades não batem muito bem. Mas isso não quer dizer que eu posso destruir a pessoa pela língua, né? Não. Vamos viver na caridade, amá-las, né? Porque Jesus entregou sua vida por nós. Portanto, também nós devemos entregar a vida pelos irmãos. Sacrificar a vida pelo outro é difícil, né? Já não quer abrir tempo do nosso tempo, mão, né? Abrir mão do tempo. Não queremos ajudar, queremos ficar só de boa. E aí tem uma espiritualidade contemporânea. Espiritualidade é um modo de viver a mensagem cristã, né? Que quer salvar só a alma pessoal, né? Só eu e Deus. Eu quero salvar-me, né? Salvar eu, minha esposa, meus filhos. Nós queremos nos salvar, né? E que os outros se lasquem. Isso é um grande problema, né? Essa concepção espiritual equivocada. É um perigo isso. Também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo, e se talvez seu irmão passando necessidade lhe feche o coração? Engraçado que tem alguns fundamentalistas, né, no meio dos cristãos que esquecem essa palavra tão clara, né? Tão clara, tão evidente, tão assim rasgada, né? Tão simples, né? Olha, se você possui muitos bens e não reparte, e aí? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras de verdade. Quando eu falo para as pessoas assim, olha, leia a primeira carta de João, mas não leia só uma vez, não. Você lê tranquilamente uma vez direto, depois você volta ponto por ponto e vai lendo. Riscando, rabiscando, ou anotando do lado, quem não gosta de rabiscar a Bíblia, né? E às vezes tem uns equívocos, né? As pessoas leem, mas não entendem. É porque normalmente estão fechadas ao entendimento, né? Olha, prática de fé sem obra é mentirosa. Nisso sabemos que somos da verdade e podemos tranquilizar nosso coração diante de Deus. Porque se nosso coração nos condenar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aqui é outro ponto central, quando nós ficamos acusando a nós mesmos e não confiamos em Deus. Esse é um problema. Não vou fazer mais nada não, porque eu sou errado mesmo, né? Não vou ajudar mais ninguém não, porque eu estou em pecado mesmo. Né? Aí que tá, né? Não é bem assim, né? Se a gente for esperar não ter pecado para viver a caridade, a gente nunca vai viver. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Duas coisas, se o coração condena, se o coração não condena. As duas situações devemos colocar nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. E recebemos tudo o que lhe pedimos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E seu mandamento é este, que acreditemos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu.
Quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus e Deus nele. Nisso percebemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Quem dá a capacidade de realizar as obras de amor, de caridade, é o próprio Espírito que habita em nós. Meus irmãos, meditemos a palavra de Deus, continue a sua leitura, tá? Leia novamente sozinho, por favor, né? Não fica só preso nesse vídeo, por favor, nem vai atrás de outros vídeos, parecendo um vício infinito. Você pega a sua Bíblia e vai ler, tá bom? Paz e bem, tchau.